Você pode tentar seguir sozinho, seguindo o seu caminho enquanto caminha. Uma jornada solitária, onde pequenos problemas poderão se transformar em grandes desafios. Ou você pode ir acompanhado. Assim, você poderá ir mais longe. Esse é o sentido do nosso programa de mentoria. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado, porque assim você pode se aproveitar da expertise, da experiência acumulada do outro. O que é o nosso programa de mentoria? É uma aceleração do seu crescimento. A gente vai, de alguma maneira, de forma individual ou em grupos de até 4 pessoas, discutir sobre o mercado financeiro, trocar ideias, ver temas e conteúdos que são relevantes para o seu crescimento, para a aceleração do seu crescimento. E, ao mesmo tempo, vamos olhar a sua carteira de ações, os seus investimentos e tentar reequilibrar a sua estratégia de modo a você poder performar melhor os seus investimentos. Se tiver interesse em conhecer a nossa mentoria, nos procure pelo direct do Instagram ou por e-mail clovisfaleiro@uol.com.br. Muito bem, conheça também a nossa seleção de empresas. A nossa seleção de empresas é um estudo que fazemos com ações que eu tenho em carteira e que estou estudando. 7, 8 empresas com potencial de crescimento no longo prazo. É uma forma de mostrar a vocês, vamos dizer assim, uma referência. Vocês vão ter a referência do que eu estou interessado. E assim você vai poder, de alguma maneira, ter isso como uma ferramenta auxiliar para construir a sua estratégia e tomar as suas decisões, escolher as suas ações, as suas empresas para investir. Ao mesmo tempo, ao fazer a seleção de empresas, você vai ter acesso a uma análise de cenário macroeconômico da Bolsa Brasileira, da Bolsa Americana, vai entender um pouco este cenário internacional e como isso pode afetar as suas decisões. A seleção de empresas custa apenas R$ 180. É um preço assim muito simbólico e você vai ter a atualização de um estudo durante 12 publicações. Já temos de fevereiro a agosto os relatórios publicados e você ainda terá o restante do racional que estamos construindo desde o início do ano, mas que ainda é útil para você, servindo como uma boa base, uma boa referência para a sua estratégia de investimentos esse ano ainda, ok? Muito bem. O que pensar sobre o setor de petróleo? O que pensar sobre o setor de petróleo? Prio 3, 3R Petróleo, Petrobras. O que pensar dessas empresas que estão atuando neste segmento? Há uma valorização do petróleo, mas isso vai continuar? Esse ciclo de alta de commodities vai persistir? A recessão é uma ameaça? Como olhar isso? Existe um lado cheio do copo, existe um lado vazio. Como é que eu posso interpretar essa realidade para construir uma tomada de decisão inteligente? O mercado já estava esperando pelos resultados do segundo trimestre. Eles foram resultados positivos por conta aí do que veio nos embalos, vamos dizer assim, da gigante Petrobras, e esses resultados de alta do barril de petróleo estão no rastro, vamos dizer assim, das tensões entre Rússia e Ucrânia. Estamos também dentro de um ciclo de alta de commodities e o petróleo obviamente se favorece. A retomada das economias no pós-Covid significa mais consumo de combustível. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, do radar de uma agenda global, de uma agenda macroeconômica para nós estarmos de olho, para estarmos analisando. Mas o que pensar daqui para frente? Essa é a pergunta. O que pensar daqui para frente? Existem desafios, claro, mas é compra ou venda? Olha, o que é que eu poderia dizer? O ciclo de alta de commodities vai persistir, ele não acabou, ele vai continuar nos próximos anos. Nós estamos ainda saindo da crise da pandemia, então o ciclo de alta de commodities ele vai continuar enquanto estivermos nessa retomada de buscar o território que estávamos antes
do fim do início da pandemia, né? Então ainda há um chão, vamos dizer assim, para ser percorrido nessa recuperação das economias do mundo e, consequentemente, isso vai pressionar a alta de preços de commodities. Mas o que fazer? Comprar Petrobras? Bom, eu particularmente prefiro ficar de fora de estatais, contra a minha religião. Brincadeiras à parte, eu acho que é prudente ficar fora de estatais por conta das interferências dos governos, sejam eles de direita ou de esquerda. Então é preferível ficar fora das estatais. Mas temos aí boas empresas no setor privado trabalhando neste segmento. Então você precisa estudar as empresas, estudar para identificar quais são as boas oportunidades do setor, quais são as boas oportunidades do setor. Existe análise para tudo, tem gente fazendo recomendação de compra em todas as empresas do segmento aí de petróleo, 3R, PetroRecôncavo, PetroRio. Há estimativas aí de preço-alvo, por exemplo, na 3R Petróleo de R$ 105. Há estimativas da PetroRecôncavo a R$ 39 e a PetroRio R$ 45. A questão essas previsões são coerentes, são inteligentes? O que você precisa ver? Você precisa olhar a empresa, jogar os seus holofotes sobre a empresa e verificar o seu passado recente, o que foi que elas já fizeram, o que é que elas já entregaram, quais são suas vantagens competitivas, quais são as suas características que mais chamam a atenção, como é a sua gestão. E aí sim, você vai construindo, vamos dizer assim, uma atmosfera de confiança. E é essa confiança que vai lhe ajudar a ter uma decisão mais coerente. Sem estudar a empresa, olha, é muito difícil você escolher o que fazer da sua vida no mercado financeiro. Portanto, a minha sugestão, a minha recomendação é sempre estude as empresas. Este é um segmento que eu gosto, particularmente eu estou investindo nesse segmento desde 2020, em específico na PetroRio. Eu enxergo aí boas perspectivas, boas possibilidades, uma boa gestão, bom potencial de valorização para a empresa. Olhando lá fora, o que nos diz a maior petroleira do mundo, a Aramco? Bom, a Aramco teve um lucro recorde de, veja vocês, 48,4 bilhões de dólares apenas no segundo trimestre. Foi o maior lucro da Aramco, que é a companhia estatal de petróleo da Arábia Saudita. Esse resultado da Aramco causou uma enorme repercussão no mercado quando foi divulgado, né? E sinaliza um pouco o futuro, o presente e o futuro, né? A Aramco, ela é a empresa nacional de petróleo da Arábia Saudita. Ela reportou um lucro de 48,4 bilhões de dólares no segundo trimestre, foi um salto de 90% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi o maior lucro trimestral que a Aramco registrou desde que começou a negociar suas ações na Bolsa Saudita em 2019. De acordo com a empresa, o aumento se deve aos preços mais altos do petróleo e ao lucro mais forte por conta do refino. A Aramco também informou que continuará pagando um dividendo trimestral de 18,75 bilhões de dólares, um valor com o qual se comprometeu antes da listagem em bolsa em 2019. Embora a Arábia Saudita tenha buscado diversificação, criando novas indústrias como turismo, mineração, automóveis, a Aramco continua sendo o motor da economia do país, que é o maior exportador de petróleo do mundo. A estatal é também a maior empresa de petróleo do mundo. O dinheiro gerado pela petrolífera tem sido usado para impulsionar os projetos de desenvolvimento do país propostos pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Os grandes ganhos da Aramco ocorrem em meio a um ressurgimento diplomático de Mohammed, agora cortejado por autoridades como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se encontrou com ele no mês passado. Dias depois, Mohammed conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e fez sua primeira viagem à Europa em quase 4 anos. O movimento se dá após retaliações dos governos ocidentais que passaram a evitar o líder saudita depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Então tá aí, a empresa de petróleo da Arábia Saudita tendo bons resultados.
Aí ficamos com essa indagação. O petróleo ainda é para cima, temos ainda potencial de valorização. O CFO da PetroRio, o Milton Rangel, ele disse o seguinte: olha, o petróleo não tende a cair absurdamente nos próximos meses ou anos. Há possibilidades de correção nos preços, mas não será nada absurdo. O choque de oferta do petróleo gerado pela pandemia de Covid, que foi intensificado pela guerra da Ucrânia, jogou os preços muito para cima. Fugiu de um padrão de normalidade, vamos dizer assim. Isso acabou beneficiando, obviamente, as petroleiras. Mas a Prio 3, antiga PetroRio, considera que este momento é um momento ainda ideal para conduzir e reduzir o custo de extração. E nessa redução do custo de extração, lucrar mais. Entre abril e junho deste ano, a companhia viu seu lucro líquido mais do que dobrar na comparação com o igual período de 2021. Chegou a 140 milhões de dólares. Na visão de Milton Rangel, o preço do petróleo vai continuar pressionado no médio prazo. Do ponto de vista de demanda, tem o mundo se recuperando de Covid. E isso é um indicador de alta. Apesar do aumento de taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos e pelo mundo todo, você tem um mundo que se recupera de uma crise que foi muito grave. E o lado da demanda tende a se recuperar. No lado da oferta, a gente tem esse problema de falta de investimento ao longo dos últimos anos. E para você botar um poço de petróleo em produção, desde a fase de exploração, desenvolvimento, até chegar na produção, você não faz isso de uma forma rápida. É necessário alguns anos para que isso aconteça. E isso nos dá um pouco de convicção de que o preço do petróleo não tende a cair absurdamente nos próximos meses ou ano, disse ele. E, nesse sentido, ainda um bom cenário de valorização pela frente do barril do petróleo e das empresas que estão fazendo bem feito o seu trabalho. O executivo explicou que a sinergia entre os campos é importante para reduzir o custo de extração de petróleo da PetroRio. A gente vem reduzindo isso de maneira expressiva. No ano passado estava em 20 dólares por barril, antes disso chegou a 40 dólares por barril. Hoje o preço do barril de petróleo está em 90 dólares, 100 dólares. E o nosso custo de extração, veja vocês, está em torno de 11 dólares. Então, o custo de extração do barril de petróleo da PetroRio, 11 dólares. O custo de venda, 90 dólares, 100 dólares. Essa é a dinâmica da empresa e essa é a referência que você deve ter para entender a capacidade de geração de resultado da PetroRio. Então vamos lá de novo. O preço do barril de petróleo está variando entre 90 e 100 dólares no mercado e o custo de extração da PetroRio está em torno de 11 dólares. 11 dólares. É essa conta que você tem que fazer. Rangel explicou que o fato da PetroRio comprar campos de grandes petroleiras globais que já estão maduros e não são mais core para essas companhias abre a oportunidade de encontrar maneiras de utilização com redução de custos. Um exemplo é a interligação que a gente fez recentemente entre os campos de Polvo e Tubarão-Martelo. O CFO da empresa falou ainda sobre a negociação do campo de Albacora com a Petrobras após a recente compra de Albacora Leste. Destacou que o interesse existe eventualmente em comprar inclusive mais poços da Petrobras caso a estatal venha a passar por um processo de transformação e quem sabe até de privatização em algum momento. Sobre a interrupção recente que houve na produção do campo de Frade, novos investimentos, além da mudança do nome da PetroRio, ele abordou nessa entrevista e destacou vamos dizer assim, as principais vantagens e diferenciais competitivos da organização. De novo, se você quer investir, invista em poucas e boas empresas. Se você quer investir, invista olhando o longo prazo. Se você quer investir, invista no que você conhece. Para conhecer, analise o mercado, analise a concorrência, analise a empresa e acompanhe a gestão. Acompanhe a liderança dessas organizações. É isso que vai fazer toda a diferença. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.